das armas fundamentais de vitória que Deus nos dá é o perdão. Se a gente soubesse o significado, e a minha oração é para que a gente comece a entender e cada dia entenda mais e comece a lançar a mão dessa arma, porque o perdão normalmente a gente entende como um ato de fraqueza. Tanto eu pedir perdão, né? Admitir que eu fiz besteira é um ato de fraqueza. A soberba não permite que eu admita que eu fiz uma besteira e que eu te agredi e que eu me humilhe e vá te pedir perdão. Por outro lado, a soberba também impede que eu libere perdão para alguém que me agrediu. Aí se você chega para mim e diz, olha, pisei na bola, fiz algo que não era para fazer, te agredi, falei mal de você, bati, dei um soco, seja o que for, né? E uma coisa. A soberba impede que eu libere perdão para você, porque eu tenho que ficar, como se dizia antigamente, tem que ficar por cima da carne seca. Você fica sempre na posição de devedor. E eu tenho que te manter ali para você não esquecer o que você me deve e que eu vou cobrar muito bem. Isso é um pensamento comum, né? Mas isso é de uma estupidez espiritual sem tamanho. E Jesus, ele vem anunciando isso. Por isso que eu digo para você que uma viagem, se você quer se desligar dessa realidade, quer partir para outro nível, quer viajar, é aqui. Porque Jesus vem e fala assim, olha, o perdão é uma arma tão poderosa. Ele desliga, ele quebra esse raciocínio, essas amarras, esses conceitos, esses preconceitos, né, as coisas pré-formadas. Então, no capítulo 18 de Mateus, tem uma parte que ele diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Ele está falando para a igreja, ele não está falando para quem não conhece a palavra, para quem não conhece Jesus. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Não é isso que eu queria falar, eu quero falar mais embaixo, mas eu vou parar aqui porque me saltou isso aos olhos. Considera-o como gentio e publicano. Miguel já gravou, acho até que uma mensagem sobre isso, e ele sempre fala muito sobre isso, considerar como gentio e publicano, que é uma outra passagem que também é muito distorcida, que as pessoas dizem, considera como gentio e publicano, dá um pé na bunda e deixa ele para lá. Considera lixo, considera que não tem mais chance para ele, se lascou, se perdeu, já era, não tem recuperação. Mas quando Jesus diz, por isso que a gente tem que ler o texto no contexto e para falar bonito, né? Assim, falo um monte de coisa errada aqui, mas assim, em português, então tenho errado muito, mas para usar a palavra, a chave hermenêutica. Se você quer entender o que está escrito aqui, meu irmão, a chave hermenêutica, o centro, o balizamento para você entender, é o caráter de Deus, que é Jesus, que é expresso em Jesus. Então ele diz, olha, considera como gentio e publicano. O que ele está falando? Ele está falando
que é para começar tudo de novo. Começar a amar de novo, começar a falar de novo, começar a explicar de novo, começar a anunciar a graça de novo, começar tudo de novo. Considera como gentio publicano, considera como se ele nunca tivesse nem ouvido falar. Como se ele nem tivesse tomado conhecimento. O nome disso é graça. É graça. A chave hermenêutica é graça. Considera ele como gentio publicano. Não dá um pé na bunda dele, não. Vai lá e agarra ele, abraça ele, ama ele e diz, olha, vamos começar tudo de novo. É difícil? É. Porque tem gente que não quer, né? Como é que ele não quis, ele se recusou a ouvir. Eu estou falando isso, me vem à memória aqui uma pessoa muito específica com relação a isso. Já teve todas as chances, mas não quer ouvir. Ai, que vontade de dar um pé na bunda. Mas aí o Senhor fala, vai lá e trata como gentio e publicano. Vai lá, declara amor, diz pra ele, vamos começar tudo de novo, vou te explicar tudo de novo. Vamos começar, vamos comer pão junto? Vamos comer pão junto. Aí começa a comer pão, começa a falar do pão, começa a beber água, falar da água, falar da vida. Acho que o Miguel sabe o que eu tô falando. É? Sabe de quem eu tô falando? E Jesus disse, né, que se teu olho te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz pecar, se tu tem vontade de dar um pé na bunda, arranca o pé. Melhor tu cortar o teu pé do que chutar a bunda do teu irmão. Porque é graça. É uma arma poderosa. Poderosa para você que não está por cima da carne seca só porque foi lá e misericordiosamente abraçou e caminhou e falou. Não porque você está por cima da carne seca, mas porque você está debaixo da poderosa mão do Senhor, debaixo do comando dele, debaixo do amor dele. Se põe no teu lugar. Nos ponhamos no nosso lugar. Nós somos vaso de barro. Isso aqui, ó, é um farelinho de barro que foi juntado com outro farelinho de barro, foi amassado até virar euzinho aqui, virar vocêzinho aí. Nós somos isso. O poder, a excelência de Deus. Então, se eu vou lá ministrar amor e começar tudo de novo e tratar como gentio publicano, eu não sou nada além de vaso de barro, sendo usado pelo poder de Deus. E ele, ou ela, né? Ele, a pessoa, ela, a pessoa, está tendo mais uma oportunidade, começando do zero. Por mais comprometido que esteja, por mais que se recuse, por mais não quero ouvir, já me falaram, eu já não quero, já me falaram, eu não quero, eu já não quero. Então, meu amigo, faz o seguinte, vamos começar do zero. O nome disso é perdão, é graça, é arma poderosa para desfazer as ciladas, as artimanhas do inferno. Se a gente conseguir entender isso, não era para isso que eu tinha parado aqui, eu ia parado para a parte de baixo, mas se a gente conseguir entender isso, que arma poderosa é essa? E eu falei de Miguel saber do que eu estou falando, porque a gente está vivendo uma situação parecida com essa, ou exatamente como essa. A pessoa não quer ouvir, ela não quer ver os sinais, ela não quer aceitar. Que vontade de dar um pé na bunda. Mas tem que ir lá, entendeu? Meu amado, vamos começar de novo? A, E, I, O, U. B, A, B, A, B, E, B, B, I, B, B, O, B, O, B, O,
começa tudo de novo. Isso é poder de Deus na tua vida e na vida dela. Já tem muito tempo? Então vamos continuar a leitura aqui. 10. Então dá pra gente continuar, porque o que eu queria falar na verdade é o que está seguindo. Diz assim: se ele ouvir, considera como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E esse pedacinho que a gente começou lendo aqui, que ligares e que desligares, também é um outro pedacinho tão mal entendido, que é para massagear o ego, que é para massagear um mérito que você não tem, uma capacidade, você, nós, né? Você, ser humano, nós, seres humanos, não temos. O que eu ligar no céu, na terra está ligada no céu. Aí eu saio ligando o que eu quero e desligo o que eu não quero. Mas não é assim que a banda toca. A gente já falou sobre o bem e o mal serem segundo a vontade de Deus. Então é ligar e desligar segundo a vontade de Deus. Mas no contexto aqui, nós estamos falando de perdão, lembra? Então se ele está dizendo tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, é o teu coração. Se algum poder, alguma autoridade você tem, é sobre a tua decisão de vida. Então quando você diz, quando você declara perdão a alguém, você está se ligando ao Senhor. Que lembra que a gente diz? É graça. Você está fazendo aquilo que é do agrado do Senhor. Que você está fazendo aquilo que pertence ao caráter de Deus, que não é o nosso. Que é pagar o mal com o bem. Você retribuir aquele que te fez mal com o bem, que é o perdão, que é com a reconciliação. Então ele está dizendo, quando você ligar, quando você perdoar, você está se ligando no céu. Você está se ligando ao poder de Deus. E quando você desligar, quer dizer, quando você não declara perdão, você está se desligando. Você está quebrando um elo entre você e Deus. Você está fazendo barreira entre você e o Senhor. Porque você está se desligando. Você está dizendo, eu não quero esse traço do caráter de Deus em mim. Então você vê como é que é uma arma poderosa. Não é para manter, como a gente falou no começo, a pessoa subjugada a você, porque ela te deve alguma coisa. Não, é uma arma poderosa antes de tudo, para eu estar em comunhão com Deus. Porque se eu perdoo, eu me ligo ao caráter de Deus. Se eu não perdoo, eu me desligo do caráter dele. Porque eu estou dizendo, eu não quero. Eu estou fazendo igual outra pessoa que se recusou a não ouvir, não sei o que e tal. Eu estou fazendo igualzinho. Por isso que lá em Romanos ele diz, aquilo que você julga, você faz igual. Você se condena. Então, porque eu não tenho, eu nem você, nós não temos autoridade para ligar ou desligar ninguém. Aí você desliga porque deu um pé na bunda. Lembra que a gente falou do pé na bunda? Considera como gentil publicano? Não, eu desliguei ele. Está desconectado. Está desligado da igreja. Está desligado do céu. Quem és tu para julgar servo a lei, para dizer se ele vai para o céu, se vai para o inferno? Quem somos nós? A quem foi dada essa autoridade? A quem foi dada essa autoridade? Quem entre nós é tão presunçoso, tão arrogante, tão metido, que possa se arvorar isso? Está desligado do céu. Meu irmão, nós estamos chamados aqui para anunciar. A gente está ligando todo mundo. Vem, tá arrebanhando, ligando, falando, vamos embora. É graça.
é bênção, é vitória, é vida. E é para todos, para o mais vil, para o mais bonzinho, é para todo mundo. Como é que a gente pode se achar com alguma autoridade de desligar alguém do céu? Dizer, esse não vai para o céu, esse vai para o inferno. Então, o perdão, que é o contexto, é algo tão poderoso, é uma arma tão preciosa aos olhos do Senhor, porque ele mostra o caráter de Deus impresso em você, que luta contra a tua carne, luta contra teu entendimento, até dá vontade de dar um chute no pé da bunda do outro, luta contra isso e vai lá e diz, olha, vamos começar de novo. É uma arma poderosa, poderosa. E é por isso que é uma mensagem tão distorcida. Porque, irmão, por maior dificuldade que eu tenho, que você tem, qualquer um de nós tenha de perdoar, quando a gente vai anunciar aqui, quando alguém se dispõe a falar, eu não posso falar outra coisa que não seja o que está aqui. Não posso. Ainda que eu tenha dificuldade, ou que você tenha dificuldade, não posso anunciar outra coisa por causa da minha dificuldade. Eu que me conserte e que me acerte com o Senhor nessa área. Mas a palavra é clara, é para perdoar. É graça, é caráter de Deus. E aí vê o inimigo da nossa alma que está doidinho para tragar qualquer um que dê mole para ele. E essa palavra, volto a dizer, para dentro da igreja. Jesus está falando para dentro da igreja, não está falando para fora. Aí distorce. Trata como um gentio publicano, joga fora. O que você ligar, o que você desligar, como se você tivesse o poder e autoridade para isso. Foi a tentação lá do Éden. Você vai ser detentor. Você não é detentor de nada. Você não é detentor de nada, você não é merecedor de nada. Você depende da graça de Deus. E Paulo diz que a gente vai sendo transformado de glória em glória até se transformar na imagem dele. O caráter dele impresso. Perfume dele sendo exalado. Perdão é vida, e vida em abundância. É a vida que Deus chama a gente para ter. É a nova caminhada, é a nova viagem. Quer fazer uma viagem doida? É essa, que não tem lógica para esse mundo. É loucura para esse mundo. Loucura total, perdoa. Come a palavra, bebe a palavra, ora, e o mais o Senhor esclarecerá. Em nome de Jesus. Até a próxima.